Olá, tudo bem? Meu nome é Gilmar Moquete, eu sou colaborador da Casa Espírita Bezerra de Menezes, em Araraquara. E a lição de hoje, que nós vamos comentar, do livro Jesus no seu dia a dia, é a de número 43, O Pensamento. Gostaríamos de começar dizendo que o seguinte: lá no século XVII, um grande pensador e filósofo chamado René Descartes disse: penso, logo existo. Muito bem. Vamos partir primeiramente da questão do penso. E como penso e como existo, como pensador. Como o texto nos leva na questão de que o pensamento é uma força de atração, como se fosse um ímã. Então, quando a gente tem pensamentos não elevados, e quando esses pensamentos não se transformam em ação física, nós acreditamos que esse pensamento é irrelevante, que esse pensamento não tem muita importância. Pois bem, se ele é uma força de atração, o que eu desejo acaba vindo para a fonte geradora, para quem pensou, não é mesmo? Então é assim, o pensamento, ele não há necessidade da concretização material. Pensado está materializado. Muitas vezes o que nós fazemos? Nós damos a desculpa, mas eu só pensei, eu não fiz. Muitas vezes, será que não é por falta de oportunidade da gente executar aquilo que pensou? Vamos pensar nos nossos amigos espirituais, os nossos inimigos espirituais. Por onde? Eles buscam em nós as nossas fraquezas. Através, meus irmãos, dos nossos pensamentos. Se temos pensamentos bons, atraímos coisas boas. Se temos pensamentos ruins, o que nós vamos atrair? Quando Jesus disse que a semeadura é livre e a colheita obrigatória, não é somente na questão de o ato, material, mas em pensamento. E pensamento também é sentimento. Lembro bem de o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Diz lá que a nossa voz, ela é propagada pelo ar, pelo som. O som é pelo ar. Isso transforma o quê? A nossa voz limitada, porque muitas vezes distante, a gente não ouve o que dizem. Mas e o pensamento? Como o pensamento ele é transmitido? Pasmem. Fluido cósmico universal. Ele não tem fim. Como nós podemos acreditar nisso? Primeiro, que está escrito no Evangelho. Segundo, nas nossas vibrações, muitas vezes, nas nossas casas espíritas, nos nossos trabalhos, são pedidos para nós vibrações para todo o planeta, para pessoas até em outros países. E como nós acreditamos que isso chega? Não é através do pensamento? Então a dissipação dos nossos pensamentos, elas são difundidas pelo fluido cósmico universal. E como é uma força de atração, lembrando o que diz o texto na sua primeira frase, ele retorna à fonte geradora. Então basta a nós o que pensarmos. E como pensarmos. Como educar os nossos pensamentos. Quando nós temos um pensamento não muito elevado,
trocarmos este pensamento por uma prece? Quando o nosso pensamento não é um pensamento de construção, trocarmos por uma boa vibração? Eis aí a questão da existência. Como nós pretendemos, como espíritas, ou como simpatizantes, né? Porque eu acho que para sermos espíritas realmente, nós estamos no caminho, mas temos uma longa jornada ainda, né, pela nossa frente. E o que Jesus nos recomenda? Lembro bem, também no Evangelho de Jesus, na noite fatídica, né, que ele convida os seus discípulos até o monte, que ele ia orar, e pediu para que eles também orassem e vigiassem. Eles acabaram dormindo. Orar, fundamental. Indispensável. Vigiar, com segurança, é uma das maiores coisas que nós possamos e devemos fazer com os nossos pensamentos. Porque é isso que faz com que a gente seja pessoas de bem ou pessoas mal intencionadas. E como espíritas, nós sabemos que através mesmo dos nossos pensamentos nós podemos praticar a caridade, emitindo vibrações de amor, vibrações de acolhimento, principalmente numa situação que estamos vivendo mundial, no nosso país, vibrarmos para Ismael, isso tudo é pensamento, pensamento positivo. E uma coisa que também nos alerta o texto: o homem é o que ele pensa. E o que nós queremos ser? Como nós devemos agir? Entrarmos em desespero? Acreditarmos nas fake news? Transmitindo notícias que mesmo não sabendo e não buscando as fontes, isso são pensamentos negativos. Por isso, vamos procurar, meus irmãos, nessa fase difícil, fase de provação, fase de transformação dos seres do planeta, termos bons pensamentos. Porque, além de tudo, eles acabam retornando para nós mesmos. Que Jesus, o nosso Mestre, nos ampare, nos abençoe, e que Maria Santíssima, mãe do nosso Mestre, querida Mãe Maria, como dizia Bezerra de Menezes, possa também interceder junto a nós para que nós possamos ter bons pensamentos. E lembrando, nós somos aquilo que pensamos.